E, gente, hoje eu quero que vocês recebam, não serei eu que irei ministrar hoje, mas eu quero que vocês recebam aqui hoje pastora Andréia, que vai estar ministrando. Amém? Estende as mãos para cá. Estende as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida da tua filha. Nós declaramos como igreja a bênção do Senhor sobre a vida dela. Que ela seja a voz do Senhor aqui para todos nós que estamos aqui. Nós a abençoamos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe. Ai, socorro. Gente, você estava me ouvindo, era? Não, o banheiro é ali, não sei o que, estava ligado. Não? Graças a Deus. Ainda bem. Gente, calma aí. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco à disposição do Senhor nesse momento, para que o Senhor venha fazer, para que o Senhor venha falar, para que nada seja eu, até porque o Senhor sabe que se for não vai dar certo, mas que o Senhor, que clama até pelas pedras, ainda mais com uma pessoa que te ama tanto. Então que o Senhor venha ser aquele que vai ministrar ao teu povo nessa noite e que o Senhor tenha o domínio completo da minha mente, dos meus pensamentos, do meu raciocínio, da minha memória, em nome de Jesus, para que a mensagem do Senhor seja transmitida para o teu povo da forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu me coloco 100% nas tuas mãos para o que o Senhor quer fazer esta noite por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Vocês me respeitam que hoje eu tô com a minha unha muito bonita. Calma aí. Colei agorinha, tá? Gente, eu tenho que soltar uma brincadeirinha, senão eu não prego hoje. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês que o Senhor tem me ensinado nesses dias. E tudo aquilo que eu aprendo que faz muita diferença mesmo na minha vida, eu sempre quero passar para a igreja. Porque eu acredito que assim como Ele derrama sobre nós, nós derramamos aquilo que está dentro de nós na vida das pessoas. E hoje eu vou falar a respeito, vai ser assim, obediência, vocês vão entender várias coisas. Nós vamos começar por um trecho de Atos. Quem faz a live não, como é que fala? O estudo na hora do almoço com o Bruno, levanta a mão. Credo só? Todos os dias não, de segunda a sexta, o Bruno faz um estudo de às 1h45. E nós estamos estudando o livro de Atos. E está sendo assim muito extraordinário, porque o Espírito de Deus tem aberto os nossos olhos para muitas coisas que muitas vezes você lê e passa batido, né? Porque na verdade eu acredito
que não era hora de Deus revelar aquilo, mas hoje nós estamos com os nossos olhos desanuviando para muitas coisas ali a respeito da igreja primitiva. E nós temos aprendido muitas coisas, fundamentos que não se quebram e que, se nós tivermos consciência, a gente tem uma vida muito melhor. A gente consegue lidar com os nossos problemas de uma forma muito melhor. A gente consegue permitir que o Espírito de Deus, ele se apodere de nós de uma forma extraordinária, para que a nossa fé venha a ser ainda mais aumentada. E diante disso, eu quero começar a palavra de hoje citando Atos 1, porque Jesus, antes dele subir, definitivamente, ele deixou uma orientação para o pessoal que estava ali, naquele lugar, naquela casa. A casa da mãe de João Marcos, tá, amor? A casa da mãe de João Marcos. E ali fica, esse trecho em Atos 1, 4 e 5. Diz assim: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhe que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, a orientação de Jesus era que aquele pessoal ficasse ali reunido, porque em poucos dias ele viria. Quando eu li isso para montar essa palavra, algo dentro de mim despertou, que eu lembrei, sabe de quê? Das 10 virgens. Você sabe por quê? Porque aqui, quando você for ver mais para frente, o Espírito Santo, ele batizou essas pessoas nessa casa. E estavam todos lá. Porque eles tinham a opção de sair de lá, mas eles escolheram obedecer a Jesus. E na hora certa, no lugar certo, eles estavam presentes para receber esse Espírito. Eu lembrei das 10 virgens, por quê? Porque um trecho tão simples como esse, ele se identifica muito com essa parábola das virgens, onde 5 eram prudentes e 5 imprudentes. 5 foram obedientes e guardaram o óleo. 5 não deram muita atenção para isso. 5, de repente, o noivo chegou. Elas entraram. E 5, quando chegaram de volta, porque foram comprar óleo na hora errada, bateram na porta e o noivo falou: eu não te conheço. Quando se fala no Velho Testamento que é melhor obedecer do que sacrificar, vocês vão entender aqui para frente na palavra.
o quanto isso é importante e o quanto isso é fundamental. Obedecer. Porque Deus não rejeita obediência, mas Ele rejeita sacrifício. Então vamos lá. Aí Jesus deu essa instrução para os apóstolos. Ó, vocês não saiam daqui. Por quê? Porque eu vou, mas eu vou mandar um e vai ser derramado o Espírito aqui. E o Messias para eles era para quê? Era para a restauração do reino de Israel. Então eles perguntaram: e aí, Jesus? O reino de Israel vai ser restaurado? Aí Jesus responde bem assim: isso não cabe a vocês. O que cabe a vocês é testemunhar de mim, para que as pessoas creiam e haja salvação. Então ele foi bem diretivo. Parafraseando, Jesus falou assim: então, gente, deixa com a gente a restauração lá em cima, porque essa é a nossa parte. A sua é pregar quem eu sou para você, para que as pessoas creiam, porque a salvação vai vir assim. Agora, quando eu vou vir, aí vocês relaxam, porque isso aí não cabe a vocês. E aí diz que Jesus subiu e os apóstolos ficaram. Aí dois seres com roupas brancas, que a gente entende que é anjo, né? Vira e falou: vocês estão olhando o quê? Para cima, ele já foi, o esquema agora é aqui embaixo. Eu estou parafraseando para resumir, tá, gente? Se vocês entenderem. Ou seja, por mais que Jesus tivesse acabado de falar, ó, vocês relaxam, porque essa parte de quando eu vou vir, quando eu vou voltar para restaurar, isso aí é comigo, com meu pai é que sabe, nem eu sei, então vocês relaxam, porque a parte de vocês aqui é o quê? É receber o meu Espírito, é ficar quietinho aqui, é receber meu Espírito e vocês passarem para as pessoas as boas novas, que é o quê? Quem eu sou na sua vida, para eles crerem e assim ter salvação, porque a salvação vem assim. Mas vocês veem que eles tiveram que vir um anjo e falar, quase na mesma hora: ei, presta atenção aqui no seu trabalho, porque o seu trabalho agora é aqui. Ele foi, mas agora é aqui com a gente. Foca aqui com a gente, com o pessoal aqui. E aí, eles obedeceram. E na palavra fala: todos eles estavam unânimes em um lugar. E aí no verso 2 fala assim: e de repente veio um som no céu. Gente, Deus é um Deus de repente. Por que é tão importante a gente obedecer? Porque a obediência te leva para o lugar onde você deve estar na hora do de repente de Deus. Porque se um deles sai desse lugar, eles iam ficar fora do de repente. Eles iam ficar fora do derramado do Espírito.
Eles iam ser aqueles do lado de fora que ficaram atordoados, porque foi um estrondo quando o Espírito Santo chegou nessa casa. Se alguém tivesse saído, ia ser aquele que ia ficar olhando o derramar de Deus na vida de outras pessoas. Por isso, é melhor obedecer do que sacrificar. E os apóstolos, depois de todo esse estrondo do Espírito Santo vir batizar com o Espírito dele e tal, e deixar o Espírito, os apóstolos deram continuidade ao legado que Jesus deixou, que era o quê? Era pregar as boas novas. Era anunciar que o Messias veio, ressuscitou, fez o que fez na vida deles, para que houvesse salvação das pessoas. Por quê? Porque essa instrução de Jesus aqui, ó, ela vale até hoje para nós. Calma aí, deixa eu achar. De que era para nós pregarmos, que o nosso papel era pregar, que o nosso papel era testemunhar dele. Isso vale até hoje, porque nós somos, os apóstolos são o legado de Jesus e nós somos o legado dos apóstolos, assim como os meus discípulos vão ser o meu legado e assim continuamente até Jesus voltar. Só que a gente tem uma mania que eu tinha também, de falar, eu tenho uma personalidade forte, eu tenho não sei o quê, eu sou Pedro. Eu tenho uma notícia para você. Se você é Pedro nessa noite, eu quero dizer que você é uma pessoa transformada. Porque Pedro, do boca de sacola, boca aberta, língua grande, no sentido pejorativo do termo, vira condutor das boas novas. Depois do derramamento desse Espírito. E eu falo mais, porque o derramar do Espírito é como se o poder, ele tivesse aperfeiçoado de uma vez por todas a deficiência de Pedro, que era o impulso. Por quê? Porque ele caminhou com Jesus, então ele teve esse processo. Só que em um certo momento, Jesus fala que ele vai sofrer, que ele vai morrer. Pedro chega e fala bem assim, eu estou pronto para morrer com o Senhor Jesus. E para tomar o mesmo cálice que o Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala, sabe o quê? Simão, Simão, nem chama ele de Pedro. Simão, Simão. Quando o diabo está atrás de você e te quer, e ele quer te peneirar como trigo, mas eu já orei para que a sua fé seja fortalecida e você não desfaleça. Para que você fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter, ou seja, isso foi quase Jesus indo para a cruz. Pedro já tinha andado com ele muito tempo.
Só que ele não estava convertido. Vocês estão vendo que existe um processo? E que a gente tem que aceitar esse processo. E quando a gente não aceita, acontece bagaças e bagaças. Você sabe por quê? Porque Pedro teve que negar Jesus 3 vezes. Ficar envergonhado, com a cabeça quente, se sentindo um traste. Por quê? Porque ele falou que estava disposto. Como assim ele está disposto? E foi bem Jesus, depois que ele falou que quando você tiver convertido, para você fortalecer seus irmãos, aí ele fala o quê? Antes. Aliás, como que é? Calma aí, porque eu já estou lá na frente aqui no meu negócio. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, Jesus já deu a letra para Pedro. Você vai passar por uma situação terrível para você saber que você não está pronto. Aí sim você vai descobrir que você não está convertido. Porque dizem que Pedro era aquele cara que se achava o bambambam do pedaço. E para andar com Jesus, você tem que ser bambambam nele. O bambambam do pedaço não tem jeito. Porque o bambambam do pedaço adora fazer as coisas do jeito dele e não do jeito que Jesus manda. E aí, Pedro negou, Pedro ficou mauzão. E aí você entende, depois que você vê o que Jesus falou para ele antes. E aí quando Jesus ressuscita, que aí ele encontra com Maria e ele fala, avisa para os apóstolos e para Pedro, porque ele sabia que Pedro estava no fundo do poço. E aí, Pedro faz o quê? O que a gente costuma fazer quando a gente não consegue lidar com nossos problemas. Desiste de tudo e volta a fazer o que a gente fazia antes. Voltou a pescar. Aí vocês lembram lá que Jesus fala, para fortalecer a sua fé, para que você fortaleça a fé dos seus irmãos? Os irmãos foram junto com Pedro pescar também. Voltou tudo para o mesmo canto. Só que Jesus, com toda misericórdia, ele trabalha de uma forma que só ele mesmo sabe como trabalhar para poder pegar a gente, porque ele tinha um plano na vida de Pedro. Pedro não ia ser qualquer um, Pedro ia ser o pai da igreja dele aqui nessa terra. Aí ele vai lá para a praia e João reconhece Jesus. Aí ele vem, come o peixinho lá que Jesus fez. Por isso que eu adoro dar comida para o povo, porque eu sou bem igual a Jesus. E aí aí Jesus faz o quê? É a hora da restauração e vamos ver de Pedro. Que aí sim, ele não chama Pedro mais de Simão, ele chama Pedro de Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus falou assim, Pedro, se verdadeiramente você me ama, não é morrer da forma que eu morri,
que eu quero que você faça, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Eu quero que você cuide da minha igreja. E aí o boca de sacola, depois do Espírito vir e tomar todo mundo, o boca de sacola vira o quê? Boca de boas novas. E boca de rede vira o quê? O que Jesus falou para ele lá no início, que você não é pescador de peixe, mas é pescador de homens. E por conta de um testemunho de quem era Jesus, de por que ele veio, que aí ele pega lá no Novo Testamento, pega Davi, pega Abraão, pega todo mundo, para quê? Para criar uma confiança do povo naquilo que ele estava falando. Ele faz o quê? 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo, passam a crer que Jesus veio, que Jesus transformou e que Jesus salva. Por isso eu falo, se você fala que você é Pedro, hoje você tem que começar a agir diferente. Você sabe por quê? A maior característica de Pedro era a impulsividade. E quando ela estava desajustada, sem o Espírito de Deus, ele era aquele agressor que cortou a orelha de um e fazia, esbagaçava, fazia um monte de coisa e falava um monte de besteira. Mas depois, cheio do Espírito Santo, esse mesmo impulso ajustado e controlado pelo Espírito, ele faz o quê? Levanta um paralítico de nascença na porta de uma igreja. Porque foi por impulso. Vocês concordam comigo? Quando o cara fala, você me dá uma esmola? Ele não titubeia, ele fala, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. É um impulso, só que hoje o impulso dele é impulso para a vida, para gerar vida. Mas por quê? Porque ele entendeu a respeito de obediência. E aí, quando se fala disso, eu logo lembro de duas pessoas, Barnabé e Ananias. Por quê, gente? Existem as pessoas que vivem por arrepio. Porque a manifestação do Espírito Santo, ela tem que ser aproveitada. Ela tem que ser vivida. Ela tem que ser recebida. E não só curtir a lombra. Porque arrepio não gera transformação. O que gera transformação é o derramar do Espírito de Deus e o controle dele na gente. E aí a igreja, com esse movezão, foram despertando coisas nas pessoas pelo poder do Espírito. E em Barnabé despertou, por quê? Uma característica, eu acho que a primeira, de quando você recebe esse Espírito e quando você é cheio do Espírito Santo, é que você começa a se preocupar com as pessoas e o bem-estar delas. Você já não pensa mais só em você. Você deixa de ser egoísta. E Barnabé, movido pelo Espírito de Deus, e aquele mover, e aquela coisa toda, pensou, poxa, tem gente aqui passando necessidade, e eu sou rico.
Porque esse Barnabé aqui é o mesmo que vocês vão ver com Paulo depois, tá? Não, vou fazer o seguinte, vou vender todos os meus bens e eu vou entregar nos pés dos apóstolos, para que ninguém tenha necessidade. Ele moveu. Alguém pediu? Não. Tinha campanha lá? Vende tudo, entrega tudo. Se não for tudo, não serve. Tinha, a campanha da igreja era essa? Não. Você podia entregar tudo? Podia. Podia entregar parte? Podia. Afinal de contas, era seu. Você podia fazer o que você quisesse. Só que as pessoas, elas foram movidas pelo exemplo de Barnabé e começou todo mundo a vender as coisas. E fala que lá não tinha mais necessitados entre eles. Aí um casal falou, eu não vou ficar por baixo. Não, faz assim, nós vamos vender, mas aí a gente pega uma parte e ninguém vai saber mesmo. Porque a gente não pode ficar fora desse negócio, né? Tá todo mundo fazendo. Daqui uns dias todo mundo vai olhar pra gente e falar, eles não fizeram. Os arrepiados, os emocionados. Venderam, pegaram a parte, Ananias foi lá. Crente que Pedro, que esse espírito que Pedro tinha era um espírito aí qualquer. A hora que ele entregou, que ele estava na frente de Pedro, Pedro fala, por que você mente? Porque Pedro era cheio do Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês, Pedro fez isso para constranger Ananias? Claro que não. Era necessário, sabe para quê? Para as pessoas saberem que quem está cheio do Espírito Santo pega mentira de longe. E que Deus rejeita a oferta de mentiroso. Aí aconteceu o quê? O cara foi fulminado. E Barnabé, que tinha um coração sincero, foi levantado, porque Barnabé foi um dos mentores de Paulo, depois que ele encontrou com Jesus. A treta deles foi bem depois, mas Paulo andou com Barnabé, muito tempo. E isso me fez pensar no versículo que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Desde o início, a gente está falando a respeito de escolha. Aquele pessoal teve a escolha de ficar na casa e não sair. Teve a escolha de obedecer. Pedro teve a escolha de continuar firme, mesmo depois de negar Jesus. As nossas escolhas, elas são também conhecidas como livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é nada mais, nada menos do que as nossas escolhas. Porque Deus não vai escolher para você, seu pai não vai escolher para você, sua mãe não vai escolher para você, seu amigo não vai escolher para você, você vai escolher. O que determina o que te convém ou não te convém é você. O que determina se
essas coisas vão te levar ou não, é você, sou eu. Quem estava aqui na consagração, eu dei um testemunho aqui. E hoje eu estou passando um processo de que eu estou me resolvendo comigo mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não vai escolher para mim. Eu tenho que escolher seguir o caminho para eu chegar no lugar onde Ele quer, estar no lugar onde Ele quer, quando de repente dele chegar. Não vai ser o Bruno que vai fazer isso. Não vai ser ele mesmo que vai fazer isso. Sou eu. Porque eu sou a dona absoluta das minhas escolhas. A gente tem uma mania de escolher errado e colocar a culpa nas pessoas. Se você escolhe errado, você tem um resultado errado. Se você escolhe certo, você tem um resultado positivo. É simples. É igual 1 mais 1 é igual a 2. Agora, muitas vezes a gente escolhe o errado, permanece no errado, tema no errado e a culpa é da Viviane. O que a Viviane tem a ver com as minhas escolhas? Não interessa se ela me influencia, se ela não influencia, não importa. Aqui em 1 Coríntios 6,12 fala que eu escolho o que me é lícito e que essas coisas não me levam sobre o poder delas. Então eu escolho isso. E a minha pergunta para você, para encerrar, é: que escolha você faz hoje? Você escolhe obedecer? Ou você vai continuar sacrificando? E muitas vezes Deus rejeitando o seu sacrifício. Porque olha, se existe uma coisa que eu tenho aprendido nessa minha caminhada cristã, é que o maior sacrifício que a gente pode oferecer como a nossa maior oferta diante de Deus é o quê? Obediência. Porque é muito difícil obedecer. Até Jesus, gente, em Hebreus fala que ele aprendeu obediência. Quem é a gente no jogo do bicho para a gente achar que é alguma coisa para não ser difícil obedecer? Se o próprio Cristo teve que aprender a obediência e foi pelas dores que ele aprendeu, e Hebreus fala isso. Não foi pelas alegrias, não foram pelas pessoas que ele curou, não foi pelos demônios que ele expulsou, foi por aquilo que ele sofreu, que ele aprendeu obediência. Só que nós, principalmente essa geração, eu tenho visto que as pessoas, elas não querem sofrer. Por isso não cresce. Por isso é uma geração de meninos, uma geração de meninos com idade avançada. Porque não consegue lidar com as dores, não consegue lidar com os problemas, não consegue lidar. Por quê? Porque acha que pode resolver tudo sozinho.
Quando Jesus foi, ele deu a promessa de que ele deixaria um que não deixaria a gente sozinho, Luciano. E ele está aí. O Espírito de Deus está aí. Que a partir de agora, com o derramar do Espírito Santo, todos os nossos problemas foram embora. Confessa, não foram embora, porque eles começaram agora. Porque são as dores que nos faz melhor. Porque diante delas, quando o Espírito de Deus está no meio, fluindo, é que você fala, cara, como que eu passei por isso? Quem tem esse testemunho aqui, gente? Que passou um troço tão... que aí quando passa, fala, caracoles, bicho, eu achei que essa eu não ia passar não. Mas passa, por quê? Por causa dele. E como que você vai pregar esse Jesus se você não vive com Ele? Se você não experimenta dele? Se o máximo que acontece é um arrepio, ui, que louvor top! Ui, que oração top! Ui, não! Porque o Espírito de Deus, com ele se vive, não se fala. Se vive. A gente só pode falar de alguém com ímpeto e segurança quando você conhece. Você falar de alguém por ouvir falar é muito raso. Você não gera credibilidade. Agora, se você andar, não, aí você conhece. Quando eu falei para vocês que vocês tinham um pastor extraordinário, porque ele não era extraordinário, não era aqui, era lá em casa, me aguentando em toda a situação que eu estou passando, aí sim. Porque não é ele que está dando testemunho dele. Eu estou dando testemunho do que Cristo fez com ele, porque eu sei quem ele era antes. Para quem não sabe, eu ganhei o Bruno para Jesus. Eu passei uma raiva danada porque ele era muito terrível. Só que eu estava debaixo de uma palavra. Na consagração eu falei, marido, se você não tem o domínio da sua casa, e não é o domínio como machão alfa não, porque macho alfa, ele não tem domínio de porcaria nenhuma, um autoritário babaca. Agora, se você cuida da sua mulher como Cristo cuida da igreja, as coisas elas fluem automaticamente dentro de casa. Só que existe um processo para o homem. A auxiliadora idônea é isso. É você estar lá do lado, ó, tu vai melhorar, peste. E está debaixo de uma palavra. Porque eu não fiz porque eu achei, não, isso aí é meu desafio agora, Bruno. Que isso é coisa de gente boba. Acaba com a vida. Porque Jesus, ele veio, já morreu, já foi para a cruz, já ressuscitou. Você não salva ninguém. Agora, eu tinha uma palavra de Deus a respeito desse cidadão. E hoje, eu desfruto daquilo que eu obedeci, para a glória e honra do Senhor Jesus. Então a minha pergunta é: qual é a sua
sua escolha nessa noite? Sentir arrepio? Ou sentir o arrepio e sofrer todas as dores do processo para melhorar? Porque vai acontecer. Assim como Pedro, que o diabo estava doido atrás dele, para ter ele e para peneirar ele, igual trigo, assim é conosco. Porque nós fazemos o que Pedro fazia. Então, se hoje você fala, ei, eu sou igual Pedro, pensa bem. Pensa bem o Pedro que você quer ser. Porque hoje quando eu falo, eu sou igual Pedro, é porque eu estou bem entrando nessa parte aqui, graças a Deus, de poder pregar e ganhar 3.000. Do impulso estar bem orientado pelo Espírito que toma conta da minha vida, por aquele que me fortalece todos os dias quando eu acordo e eu não quero nem levantar da cama. E é esse Espírito que está dentro de você. É esse Espírito que faz da sua maior fraqueza a sua fortaleza, assim como Pedro. Porque o maior problema de Pedro era o impulso. A maior característica de Pedro era o impulso. Só que depois do Espírito, o impulso de Pedro só gerou vida. Qual é a sua escolha essa noite?